Militar declarado morto contata a família 3 anos após o sepultamento. Depois de sumir na guerra da Ucrânia e ter seu corpo reconhecido, o soldado surpreendeu seus familiares ao se comunicar após ser resgatado em uma troca de prisioneiros, reavivando a esperança da família e suscitando questionamentos sobre a identificação realizada anos atrás. Leitura labial de conversa entre Lewis Hamilton e Kim Kardashian alimenta boato de relacionamento. Estaria surgindo um novo par entre as celebridades? Tudo indica que sim. Isso se deve ao fato de que Lewis Hamilton, 41 anos, e Kim Kardashian, 45 anos, compareceram juntos ao Super Bowl no último domingo, 8, e a leitura labial de uma conversa entre eles indica um envolvimento romântico. Virgínia expressa receio sobre fantasia chamativa "Minha perereca tá aparecendo?". Virgínia Fonseca revelou que a roupa selecionada para sua primeira apresentação como rainha de bateria da Grande Rio não é nada sutil e compartilhou sua preocupação com possíveis imprevistos durante o desfile. Em uma entrevista, a influenciadora mencionou que o traje demanda atenção redobrada para prevenir acidentes na avenida. Comandante da Latam é detido a bordo de aeronave sob suspeita de abuso infantil. De acordo com a investigação da Polícia Civil, o piloto da Latam utilizava documentos fraudulentos para transportar crianças a motéis. A operação também investiga uma mulher, acusada de seduzir suas próprias netas, e cumpre mandados no interior de São Paulo. O carnaval é um feriado? Confira o que a legislação diz sobre a folga nessa data. A Lei nº 662, de 1949, estabelece a lista oficial de feriados nacionais, que abrange datas como o Natal, em 25 de dezembro, e o Dia da Independência do Brasil, em 7 de setembro. No entanto, o Carnaval não está incluído nessa lista. Proposta de Fachin para um código ético no STF gera divisões entre até ministros que apoiam a ideia. A iniciativa de Edson Fachin para estabelecer um código de ética no STF conta com amplo apoio, porém encontra oposições internas quanto ao timing da discussão, em meio a críticas públicas e a crise de reputação do tribunal. Taiwan reprova a sentença de 20 anos a Jimmy Lai e denuncia a repressão da China. A administração de Taipei declarou que a sentença imposta ao magnata da mídia favorável à democracia simboliza a aplicação indevida da legislação de segurança nacional para cercear direitos fundamentais e fez um alerta sobre a expansão do autoritarismo chinês para além das fronteiras de Hong Kong. Lançamento de livro de Fernando Haddad em São Paulo conta com Lilias Schwartz e Celso Rocha de Barros. No sábado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebeu convidados no Sesc 14 Bis, em São Paulo, para apresentar seu livro A Capitalismo Superindustrial. Estava presente sua esposa, Ana Haddad, que ocupa o cargo de secretária de Informação e Saúde Digital no Ministério da Saúde. Seahawks garantem o segundo título e avançam na classificação de campeões do Super Bowl. A equipe agora integra um grupo de outras 6 franquias que também venceram o Super Bowl em 2 ocasiões. Essas franquias são Miami Dolphins, Indianapolis Colts, Baltimore Ravens, Tampa Bay Buccaneers, Los Angeles Rams e Philadelphia Eagles. A singularidade de Chaplin, a origem de A Luzes da Cidade, e a cena final mais icônica do cinema. No ano de 1966, a revista Life questionou a Charles Chaplin, de 1889 a 1977, qual de suas obras ele considerava a preferida. No paredão do BBB 26 estão Babu Santana, Sara Andrade e Sol Vega. A formação do paredão teve início no sábado, 7, quando Samira Saga recebeu a indicação de Juliano Floss e Sol Vega após a dinâmica do duelo de risco.
Os brothers, que são rivais no jogo, precisaram indicar uma pessoa em conjunto. Kai deve solicitar o compartilhamento de informações confidenciais do caso Master. Enquanto Dias Toffoli, relator no Supremo Tribunal Federal, STF, mantém a total confidencialidade dos dados do Banco Master e de Daniel Vorcaro, a Comissão de Assuntos Econômicos, CAI, do Senado, que está acompanhando as investigações, deverá pedir o compartilhamento desses documentos na quarta-feira, 11, durante a votação de requerimentos. Nesse mesmo dia, a comissão se reunirá com a direção da Polícia Federal, PF, e com o presidente do STF, Edson Fachin. Em 15 de janeiro, o Senado estabeleceu um grupo de trabalho para monitorar as investigações e apurações sobre as irregularidades atribuídas ao Banco Master. Esse grupo pode convocar autoridades e realizar visitas institucionais. Neymar precisa de 3 a 7 partidas para impressionar Ancelotti antes do retorno à Copa. Na última semana, a relação com a CBF fora de campo enfrentou desgaste. Os amigos de Neymar se manifestaram diante da omissão da entidade em comemorar o aniversário do jogador santista nas redes sociais oficiais. A audiência que ouviria filho de Camisotti e deputado estadual Duma é cancelada pela CPI do INSS. Nesta segunda-feira, 9, o senador Carlos Viana, Podemos MG, presidente da CPI mista do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, decidiu cancelar a audiência que ouviria Paulo Camisotti, filho do empresário Maurício Camisotti, e o deputado estadual do Maranhão Edson Araújo, PSB. Focus indica que Selic permanecerá em 12,25% ao final de 2026, e em 10,50% ao final de 2027. A mediana da Selic para o final de 2028 se manteve em 10,00%. Um mês atrás, ela era de 9,88%. Para 2029, a mediana se estabilizou em 9,50% pela 15ª semana consecutiva. Tiroteio em bar resulta em 6 mortes em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. 2 mulheres que estavam na área também foram atingidas por balas, e uma delas não sobreviveu. Ana Cristina dos Santos, 57 anos, foi atingida nas costas e levada para uma cirurgia, mas não conseguiu resistir. A outra vítima, uma mulher de 34 anos, sofreu um ferimento na perna e foi liberada ainda durante a madrugada. A apresentação de Bad Bunny no Super Bowl provoca união entre latinos nas redes sociais. A apresentação de Bad Bunny durante o intervalo do Super Bowl neste domingo, o 8, fez com que uma parte da internet se sentisse mais latina do que nunca. Na manhã desta segunda-feira, 9, os termos Benito, Super Bowl e América figuram entre os mais comentados no X, antigo Twitter. Nobel da Paz recebe mais 7 anos e meio de pena pelo tribunal iraniano. Narges foi presa em 12 de dezembro de 2025, na cidade de Mashhad, no nordeste do Irã, ao lado de outros ativistas, após realizar um discurso durante uma cerimônia em homenagem a um advogado que foi encontrado sem vida. A maior usina nuclear global é reativada no Japão após 15 anos. Nesta segunda-feira, 9, o Japão reenergizou a maior usina nuclear do planeta, após uma tentativa anterior ser interrompida devido a uma pequena falha há mais de 2 semanas. Comentário de Sara no BBB 26 a respeito de Mbappé considerado LGBTfóbico. A fala da concorrente no BBB 26 provocou reações negativas entre os telespectadores, que destacaram preconceito e falta de informação ao vincular a sexualidade do atleta francês a um hipotético romance com uma mulher trans, reabrindo a discussão sobre transfobia e orientação sexual nas plataformas sociais. Danone expande recall de fórmulas infantis para outros países da Europa.
A Companhia Francesa de Alimentos Danone estendeu o recall de fórmulas infantis iniciado na última quinta-feira, 5. Agora, o recolhimento dos produtos abrange, além de Áustria e Alemanha, França, Hungria, Polônia, Romênia, Suíça, Grã-Bretanha, Espanha, Croácia e Eslovênia. Essa informação foi confirmada por autoridades sanitárias dos países à AFP. Petrobras possui 20 dias para contestar ou quitar multa de 2,5 milhões de reais imposta pelo IBAMA devido ao vazamento. Segundo o comunicado, o IBAMA declarou que o líquido que foi liberado acidentalmente no oceano inclui elementos classificados como risco B, de acordo com o artigo 4º da Lei no 9.966, de 2000. Taiwan afirma que transferir 40% da produção de semicondutores para os Estados Unidos da América é inviável. A responsável pelas negociações comerciais de Taiwan declarou que será impossível realocar 40% de sua capacidade de produção de semicondutores para os Estados Unidos da América, além de contestar as informações de que a indústria de chips da ilha seria transferida. Estudo revela que 11 equívocos aumentam a probabilidade de infecções alimentares. Um levantamento realizado pela USP indica que práticas habituais são responsáveis por enfermidades transmitidas por alimentos. Descubra as melhores formas de comprar, preparar e armazenar corretamente. A investigação utilizou um questionário online, ao qual 5.000 cidadãos de diversas regiões do país responderam. Jovem sofre 15 facadas após recusar proposta de namoro no Rio de Janeiro. Na noite de sexta-feira, 6, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, um homem foi detido sob suspeita de ter invadido a residência de uma jovem de 20 anos e esfaqueado ao menos 15 vezes. Conforme relato da mãe da vítima, a filha teria rejeitado o pedido de namoro do agressor, que então começou a persegui-la. Lívia Andrade comenta sobre seu retorno a Sapucaí. Foi um chamado. Após um hiato de 5 anos longe do Carnaval Carioca, a apresentadora volta a Sapucaí em 2026 como Musa do Salgueiro. O convite, a identificação com o enredo dedicado a Rosa Magalhães e uma ligação espiritual com a escola foram fundamentais para sua volta. Rebeca Andrade e Adriano Imperador marcam presença na abertura da Casa Brasil em Milão. Na quinta-feira, às 5, o ginasta Rebeca Andrade e o ex-atleta de futebol Adriano Imperador estiveram na inauguração da Casa Brasil, localizada em Milão, na Itália. Irã propõe aos Estados Unidos da América a diluição de urânio em troca do levantamento das sanções. Teherã demonstra abertura para reduzir seu estoque de urânio enriquecido em troca do levantamento das sanções, mas a desconfiança recíproca, a pressão militar dos Estados Unidos da América e as demandas de Israel tornam o progresso nas negociações sobre o programa nuclear iraniano mais complicado. Como residentes buscam resistir à construção vertical em São Paulo. São Paulo é amplamente reconhecida por sua grande quantidade de edifícios, mas atualmente, aqueles que transitam pelo centro expandido da metrópole têm a impressão de estar em um grande canteiro de obras. Há 2 anos, os bairros da região estão vivenciando um novo ciclo de verticalização. Apenas em 2024, quase 3,5 mil alvarás de demolição foram concedidos na cidade, conforme informações da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, Sul. Galípolo admite avanço na situação inflacionária após término da elevação dos juros. O presidente do Banco Central afirma que as expectativas e a inflação atual mostraram avanço após o encerramento do ciclo de alta da Selic, mas ressalta a resistência da atividade econômica e indícios de um mercado de trabalho ainda aquecido. A ANEEL informa que 7 dos 11 planos apresentados pela Enel foram reprovados. Nos últimos dias, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, encaminhou um ofício à AGU, a Advocacia Geral da União,
contendo uma lista de várias falhas e penalidades relacionadas ao contrato de concessão da Enel em São Paulo. Este documento foi enviado após um pedido do presidente Lula, PT, sobre a atuação da empresa. Especialistas afirmam que casos de pancreatite decorrentes do uso de canetas para emagrecimento são incomuns. A principal causa de pancreatite é a presença de pedras, ou microcristais, na vesícula. Os cálculos podem se mover e bloquear o ducto pelo qual o pâncreas libera suas enzimas no intestino. Ao ficarem retidas no pâncreas, as enzimas são ativadas e causam inflamação. Silvio Santos é destaque em meio a documentos do caso Jeffrey Epstein nos Estados Unidos da América. A liberação do mais extenso conjunto de registros já divulgados sobre o caso Jeffrey Epstein revelou não só sérias acusações, mas também descobertas inusitadas e desconexas. Confira mais. 2 de setembro de 2026, 12 horas e 37 minutos. Natural do Acre, ele é um dos representantes brasileiros nos Jogos de Inverno. O atleta de esqui cross-country participa de sua segunda Olimpíada de Inverno, defendendo o Acre em Milão-Cortina, após uma trajetória desenvolvida entre o Brasil e o País Basco, caracterizada por recordes nacionais e um intenso treinamento nos últimos 4 anos. Bad Bunny ultrapassa Kendrick Lamar e estabelece novo recorde de audiência no Super Bowl. A apresentação ocorreu uma semana depois de o artista receber o Grammy de Álbum do Ano por UDB e tirar mais fotos. Além do prêmio principal da noite, ele conquistou mais 2 troféus com o álbum, que aborda suas experiências como porto-riquenho. Kassab, não abrimos mão do voto distrital. O presidente do PSD declara que a alteração para o voto distrital pode ser ratificada ainda em 2023, com eficácia a partir de 2030, e condena a interferência política nas agências reguladoras, além do elevado montante de recursos alocados às emendas parlamentares. Dicas para manter a borracha da geladeira limpa e livre de mofo. Fundamental para garantir a vedação do aparelho, a borracha da porta pode reunir sujeira e umidade. Descubra a importância da limpeza frequente, os materiais recomendados e o procedimento sugerido por especialistas para preservá-la. Motivos pelos quais Bad Bunny ganhou apenas $1.000 por sua apresentação no intervalo do Super Bowl. Os músicos aceitam participar devido à imensa visibilidade que o Super Bowl oferece, o que pode resultar em um aumento nos streamings e convites para futuras apresentações e shows, como ocorreu com Shakira, Justin Timberlake e Bruno Mars, que já se apresentaram durante o intervalo. Cristiano Ronaldo encerra a paralisação e já define retorno aos campos. A situação entre Cristiano Ronaldo e as autoridades máximas do futebol saudita está plenamente solucionada. Mais celulares Android terão compatibilidade com o AirDrop da Apple. A compatibilidade, atualmente limitada aos Pixel 10, deverá ser expandida para outros dispositivos Android nos próximos meses. Conforme informa o Google, o objetivo é tornar mais simples o compartilhamento de arquivos entre aparelhos Android, iPhones, iPads e Macs através do Quick Share. Entenda de que maneira auxiliar alguém que se sente mal em festas e blocos de carnaval. O calor, o álcool e outras substâncias elevam o risco de desconforto durante os blocos e festas. Especialistas esclarecem como identificar os sinais de alerta, quais ações são eficazes antes da chegada do socorro e por que algumas práticas habituais, como oferecer café ou sal, podem piorar a situação. Abel afirma que Paulinho ainda não tem prazo para voltar e solicita paciência. Desde a Copa do Mundo de Clubes de 2025, Paulinho não entra em campo e está registrado no Paulistão. O jogador, que veste a camisa 10, se recupera da segunda operação na perna direita.
Espera-se que o atacante retorne em maio e jogue em alto nível após a Copa do Mundo. Cinco indícios cutâneos que podem apontar para a carência de vitamina D no corpo. A presença de olheiras constantes, inchaço facial, palidez, descamação ao redor dos olhos e vermelhidão na face pode estar associada à falta de vitamina D. Apesar da abundância de sol, hábitos e rotinas podem interferir na produção adequada desse nutriente. Cláudia Leite pausa apresentação após ofensas em bloco de João Pessoa, de desejo respeito. Vídeos que se espalharam nas redes sociais capturam um homem ofendendo e realizando gestos desrespeitosos para a artista. Do alto do trio elétrico, Cláudia interrompeu sua apresentação e solicitou respeito do público, ressaltando que desavenças não legitimam agressões pessoais. Petra Matar exibe corpo em fio dental na praia após emagrecer mais de 15 kg. Uma semaninha de férias, compartilhou Petra em uma das publicações. Em outra, ela fez uma brincadeira com os seguidores, afirmando: "O melhor fica pro final", sem divulgar qual foi o lugar selecionado para os momentos em família. BBB 26. Matheus faz comparação entre Ana Paula e Princesa Isabel em post. Após compartilhar uma montagem em suas redes sociais, onde Ana Paula Renault é vista segurando um chicote com a legenda "Negro de direita, branco de esquerda", o ex-BBB 26 Matheus Moreira voltou a atrair olhares. Além dessa publicação viral, ele também lançou um vídeo criticando a Sister, gerando divisões de opiniões entre os telespectadores. Patinador realiza manobra que ficou banida por 50 anos, assista ao vídeo. Esse movimento impressionante foi novamente incluído nas regras somente em 2024, após um extenso período em que foi considerado excessivamente arriscado para a segurança dos atletas, desde Terry Kubica, em 1976. Com apenas 21 anos, Malinin fez história ao se tornar o primeiro patinador a executar um backflip perfeito, aterrissando em uma única lâmina, uma apresentação que solidifica seu status como superestrela da modalidade. Cometi um erro, afirma a mulher que mentiu sobre agressão ao cão orelha. Ela declarou, já ao notar que a publicação havia se tornado viral e que surgiram comentários sobre punições às crianças: "Não considero correto isso, ponto. Cometi um erro, pois não deveria ter confiado nela." Tarcísio afirma que não é viável reunir 1,5 milhão de pessoas na Consolação após confusão no pré-carnaval. Nesta segunda-feira, a 9, o governador Tarcísio de Freitas, a Republicanos, declarou que não é viável reunir 1,5 milhão de pessoas na Rua Consolação, em São Paulo. Flamengo enfrentará 7 partidas em um período de 27 dias, priorizando o Campeonato Brasileiro e a Recopa. O duelo das quartas de final do Campeonato Estadual, contra o Botafogo, será realizado neste domingo de Carnaval, no estádio Newton Santos. O rubro-negro contará com seu time principal, mas jogadores que estiverem, porventura, sobrecarregados fisicamente, serão preservados. Delegada afirma que piloto suspeito de exploração sexual evidenciava que a gostava de criança. Sérgio Antônio Lopes, 60, apontado como chefe de uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes, foi preso nesta segunda, 9, durante uma operação policial que investiga crimes de abuso sexual. Ele aliciava mães e avós das vítimas, exigindo fotos e vídeos das crianças. Celebridades diagnosticadas com demência. Personalidades brasileiras e internacionais enfrentam essa condição. MC Carol relata assalto por homens armados com fuzis no Rio de Janeiro e agressividade extrema. Na madrugada desta segunda-feira, a 9, MC Carol, 32 anos, declarou que foi vítima de um assalto em São Gonçalo, na área metropolitana do Rio,
enquanto se dirigia para um show em Cabo Frio, na região dos Lagos. À espreita. Com 2/3 dos votos, os portugueses escolheram o socialista moderado Antônio José Seguro para a presidência do país, rejeitando de forma contundente o ultradireitista André Ventura, do Chega. O cordão sanitário se fez presente. As principais forças políticas do país, tanto à esquerda quanto à direita, se uniram no segundo turno para evitar a vitória de um candidato da direita radical. Em Portugal, o governo é liderado pelo Premier, mas o presidente possui poderes significativos, como o de dissolver o parlamento e vetar leis. OMS. 2 hábitos são responsáveis pela maioria dos cânceres evitáveis. De acordo com a OMS, ações como intervenções médicas, alterações de hábitos, redução de riscos no ambiente de trabalho e combate à poluição ambiental poderiam diminuir milhões de mortes anuais provocadas pelo câncer. Artista MC Carol sofre assalto por criminosos armados com fuzis no Rio de Janeiro. Segundo a artista, foram roubados, além do carro, um celular e os equipamentos de trabalho da equipe que estava com ela. Pré-carnaval em Salvador se firma com palhaços, mergulho no mar e ruas cheias. Neste domingo, 8, foliões tomaram a ladeira da preguiça, famoso logradouro imortalizado na música de Gilberto Gil, com suas fantasias vibrantes e ânimo festivo desde as primeiras horas da manhã. Discord revela tecnologia de reconhecimento facial para aumentar a segurança de jovens na plataforma. Nesta segunda-feira, 9, a plataforma de mensagens Discord informou que irá adicionar medidas de segurança avançadas para adolescentes em todo o mundo, incluindo reconhecimento facial, alinhando-se a outras redes sociais que estão adotando novos métodos de verificação de idade. Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho revelam turnê conjunta para este ano. A estreia do projeto está agendada para 6 de junho de 2026, no Maracanã, no Rio de Janeiro, e depois seguirá para mais 6 cidades do Brasil: São Paulo, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador. Em algumas apresentações, haverá participações especiais de artistas como Martinho da Vila, Seu Jorge, Péricles e Alexandre Pires. Antes do show principal, o público será acolhido pelo espetáculo de Arlindinho, que homenageia seu pai, Arlindo Cruz, ao interpretar músicas do samba. Zema considera inaceitáveis os vazamentos da Vale em Minas Gerais. Na última segunda-feira, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema Novo, definiu como inaceitáveis os 2 vazamentos ocorridos em Minas da Vale, que foram registrados há 2 semanas na parte central do estado. Prefeitura de SP tem multa contra mototáxi da Uber cancelada pela Justiça. Uma multa que havia sido aplicada pela Prefeitura de São Paulo à Uber, referente ao transporte de passageiros via moto pelo aplicativo, foi suspensa pela Justiça. Confira as respostas à sentença de ícone da democracia em Hong Kong. Marco Rubio, secretário de Estado durante a administração Donald Trump, declarou em nota que a sentença do Tribunal Superior de Hong Kong, que impôs 20 anos a Jimmy Lai, representa um resultado trágico e injusto para este processo. Saída de diretor da base no Corinthians ocorre após a contratação de Drubsky. A decisão de contratar Ricardo Drubsky, que aconteceu depois da saída de Robson Zimmermann como coordenador da base, foi o ponto culminante. Informações do UOL indicam que o diretor se encontrava à margem no clube. Callum Vinson será Atreus na série O God of War do Prime Video. Mais um ator se junta ao elenco da adaptação de O God of War. Callum Vinson foi escolhido para dar vida a Atreus, o filho de Kratos, na série live-action do Amazon Prime Video inspirada no jogo de PlayStation.
6 pessoas, incluindo uma mulher, são vítimas fatais de tiroteio no Rio de Janeiro. Na noite deste domingo, 8, um tiroteio em um bar em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, resultou na morte de 5 homens e uma mulher. A mulher, Ana Cristina dos Santos, de 57 anos, foi atingida por uma bala perdida enquanto passava pelo local. Outra mulher também ficou ferida. Silvinei Vasquez ganha autorização de Moraes para realizar doutorado EAD enquanto está preso. O ministro também permitiu que Silvinei continuasse detido no 19 graus Batalhão da Polícia Militar, que fica situado no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, conhecido popularmente como Papudinha. Bia Haddad sofre nova derrota em Doha e acumula 5ª derrota nas chaves principais. Esta foi a 4ª vez que Bia perdeu na estreia em 4 chaves principais nesta temporada. Anteriormente, a brasileira foi eliminada por Vitória Moco, #17 na época, no WTA 500 de Adelaide, e Yulia Putintseva, #94, no Australian Open, e Diana Yastremska, #43, no WTA 500 de Abu Dhabi. Ela também foi derrotada em sua última partida em 2025, na 2ª rodada do WTA 500 de Seul, contra Ella Seidel, #105. Após emagrecer 85 quilos, Thaís Carla exibe nova silhueta. Thaís Carla revelou aos seus seguidores o efeito de sua cirurgia bariátrica. A influenciadora e dançarina diz que eliminou 85 quilos, alcançando o peso de 115. Parceira de Epstein se nega a responder questões durante testemunho. Maxwell utilizou seu direito de ficar em silêncio no depoimento, realizado por vídeo a partir da prisão no Texas onde cumpre a pena. Ela sustenta sua inocência e busca reverter a condenação. Anvisa emite alerta sobre perigo de pancreatite associado a canetas para emagrecimento. A Anvisa ressaltou em comunicado que, apesar de o risco estar presente nas bulas dos fármacos autorizados no Brasil, as notificações têm crescido tanto em nível internacional quanto nacional, o que demanda um fortalecimento das diretrizes de segurança. Defesa Civil registra a 15ª fatalidade em SP devido às chuvas. Nesta segunda-feira, 9, a Defesa Civil anunciou a 15ª fatalidade associada às chuvas no estado de São Paulo durante a Operação Chuvas 2025-26, que começou em 1º de dezembro e deve encerrar em 31 de março. Confronto entre Moro e advogados causa desconforto em evento na Fiesp. Na última sexta-feira, 6, um evento na sede da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, gerou um momento de desconforto quando o senador Sérgio Moro, União Brasil PR, ex-juiz da Lava Jato, se encontrou com advogados que foram os principais críticos da operação. A narrativa obscura da atuação dos Estados Unidos da América na América Latina e no Brasil. A extensa influência da política americana sobre a área. Carla Pérez revela que este é seu último ano à frente do algodão doce. A dançarina compartilhou que tem refletido sobre essa decisão nos últimos anos e que não foi simples para ela. Percebi que era hora de diminuir o ritmo e me dedicar mais a mim mesma, afirmou, expressando tristeza por se despedir do bloco. Estava me sentindo mal, acrescentou em entrevista para a Record. Política de Trump faz o dólar cair e diminui os preços dos alimentos. No início do ano, os preços dos alimentos no mercado internacional apresentaram uma diminuição, e o Brasil contribui para essa queda externa. De acordo com a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, o mês de janeiro foi marcado por reduções nos preços de carnes, laticínios e açúcar, que equilibraram os aumentos nos preços de cereais e óleos vegetais.
o índice médio dos preços reportados pela FAO sofreu uma queda de 0,32% em comparação a dezembro e de 0,64% nos últimos 12 meses. Esta é a quinta redução consecutiva. Limites de ingestão de vitaminas e minerais. Quanto é seguro consumir esses suplementos? Aqui está a dose considerada segura para uso. Classificação dos edifícios mais altos do planeta. Essas construções representam realizações da engenharia, aspirações e orgulho de suas nações. Controvérsias que impactaram os Jogos Olímpicos de Inverno. Investigue o aspecto mais obscuro dos Jogos de Inverno, desde conspirações da Guerra Fria até alterações nos resultados. TSE, verdade nua e mentira cabeluda. Saiba mais, 2 de setembro de 2026, 19 horas e 24 minutos. Nova acusação de assédio contra o ministro Marco Buzzi, do STJ, chega ao CNJ. Nesta segunda-feira, 9, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, recebeu uma nova denúncia de assédio sexual relacionada ao ministro Marco Buzzi, do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Uma reclamação disciplinar foi instaurada para investigar os acontecimentos. Felipe Simas é submetido à cirurgia no tornozelo após internação. Após um acidente no último domingo, 8, Felipe Simas, de 33 anos, teve que ser internado com urgência. Verão em viagem. 7 precauções fáceis que previnem incômodos e perigos. Especialistas do Hospital Alemão Oswaldo Cruz ressaltam 7 cuidados essenciais para proporcionar um tempo de lazer mais seguro e confortável, a serem observados antes, durante e após a viagem. Deputada solicita cidadania brasileira para Bad Bunny. Nesta segunda-feira, 9, a deputada federal Luciene Cavalcante, PSOL, apresentou um requerimento à Câmara dos Deputados para a concessão do título de cidadão brasileiro ao cantor porto-riquenho Bad Bunny. Boulos afirma que conversará com Mota sobre a tramitação da proposta que extingue a escala 6x1 para agilizar o processo. Mota encaminhou à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, uma PEC, proposta de emenda à Constituição, relativa ao tema. O governo deseja que o Legislativo analise um PL, projeto de lei, em caráter de urgência, adotando uma estratégia que permitiria a aprovação do projeto de forma mais célere. Ricardo Nunes reduz a importância dos distúrbios entre os foliões na Rua Consolação. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, MDB, diminuiu a gravidade dos distúrbios que aconteceram durante a apresentação de 2 megablocos de carnaval na Rua da Consolação, nesta segunda-feira, 9. Produções cinematográficas e televisivas impactadas por eventos trágicos da realidade. Produtores foram forçados a modificar e retirar conteúdos de obras devido a atentados terroristas. Instituto de Previdência do Amapá preferiu Banco Master a bancos de primeira linha, aponta PF, mesmo com alertas. CVM investiga operações do Banco Master e entidades do grupo após liquidação pelo Beco. Documentos da PF sobre os investimentos do Instituto de Previdência do Amapá, AMPREV, no Banco Master mostram que as transações ocorreram sem considerar riscos e alertas. A Polícia Federal destacou que os executivos sob investigação desempenhavam funções específicas para a realização dessas operações. Aline Campos considera a saída do BBB 26 como uma libertação. Foi uma libertação ter saído daquele programa. Linda, escreveu a usuária. Sim, respondeu Aline em um comentário no Instagram.
Ela esteve na disputa pela permanência na casa com Ana Paula Renault e Milena Moreira, e deixou o jogo com 61,64% dos votos, após se envolver em desavenças nos primeiros dias de confinamento. Defesa Civil registra a 15ª vítima fatal em SP devido às chuvas. A morte aconteceu na tarde deste domingo, 8, no córrego Barnabé, localizado na área central de Indaiatuba, na região de Campinas, próximo à rua Bernardino de Campos. Quatro opções de alimentos congelados que defendem o coração, de acordo com um cardiologista. Alimentos como frutas, vegetais e peixes armazenados no congelador ajudam a manter os nutrientes, tornam a rotina mais prática e auxiliam na diminuição de inflamações, na regulação do colesterol e na redução da probabilidade de enfermidades cardiovasculares. Ministro denunciado por assédio comunica a colegas do STJ que demonstrará sua inocência. Nesta segunda-feira, a 9, o ministro do STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, declarou aos seus pares que irá provar sua inocência em relação às acusações de assédio sexual. O juiz também expressou estar muito impactado e que nunca teve comportamento que envergonhasse a família ou comprometesse a magistratura. Cinemas que completarão 50 anos em 2026, quantos você assistiu? Quais são os filmes de 1976 que ainda permanecem como os mais icônicos? CBF anuncia horários e datas dos confrontos da fase inicial da Copa do Brasil. Neste ano, a Copa do Brasil irá oferecer 2 vagas para a Copa Libertadores, para o campeão e o vice. Nas fases inicial até a quarta, os jogos serão únicos. Caso haja empate após os 90 minutos, a definição será através de cobranças de pênaltis. As 4 fases subsequentes contarão com partidas de ida e volta. Pela primeira vez, a final da Copa do Brasil será realizada em um único jogo, agendado para o dia 6 de dezembro. Gessé Souza afirma que Epstein representa a criação mais ideal do sionismo judaico. A estrutura industrial de pedofilia existia unicamente para posteriormente ser utilizada na manipulação de Israel sobre políticos e bilionários, em especial os americanos, para garantir apoio às ações letais de Israel no Oriente Médio e na Palestina, declarou. Criminosos detonam carro forte e entram em confronto com a polícia na Itália. Disfarçados de policiais, os assaltantes incendiaram uma van para obrigar o veículo a parar e, logo depois, utilizaram um explosivo para abrir a parte traseira do carro. Os riscos cotidianos que podem levar à morte em instantes. Riscos a serem evitados e medidas de segurança a adotar. Dólar recua para R$ 5,18 e alcança o menor nível desde maio de 2024, bolsa encerra em novo recorde. A moeda americana não atingia esse valor desde 28 de maio de 2024, há quase 21 meses, quando o dia foi encerrado a R$ 5,160. Guantánamo, histórias obscuras da detenção interminável. O mandatário norte-americano declarou que o local deve acolher os mais perigosos criminosos estrangeiros ilegais que colocam em risco a população dos Estados Unidos. Lula intensifica discurso direcionado às mulheres em evento com críticas a Tarcísio. Lula também fez críticas a homens que, devido a preconceitos, evitam um exame de toque para a detecção precoce do câncer de próstata. Enquanto as mulheres realizam diversos exames, o homem se envergonha de fazer um exame de toque. Melody é surpreendida por alagamento no rio, em onde está o jet ski. Nesta segunda-feira, a 9, a cantora Melody foi uma das afetadas pelas enchentes que ocorreram no Rio de Janeiro.
Cuidados com a garganta e o nariz, e ventilador, ar-condicionado e calor. Durante o verão, o uso excessivo de ventiladores e ar-condicionado pode provocar o ressecamento das mucosas e irritações respiratórias. Profissionais da saúde sugerem a hidratação, umidificação do ambiente, cuidados com a higiene nasal, manutenção dos aparelhos e a prevenção de choques térmicos. É importante ficar atento a sintomas duradouros que necessitam de avaliação médica. Mais um barco é bombardeado pelos Estados Unidos da América no Pacífico, resultando em 2 mortes e um sobrevivente. Na última segunda-feira, a 9, o exército dos Estados Unidos anunciou que, em sua mais recente ofensiva, uma embarcação supostamente ligada ao tráfico de drogas no Pacífico, eliminou 2 pessoas. Flávio Bolsonaro faz críticas a Lula em canal francês e classifica Macron como incapaz. Nesta segunda-feira, 9, o principal canal de notícias da ultradireita francesa dedicou meia hora do seu horário nobre a uma entrevista ao vivo com o senador Flávio Bolsonaro, PLRJ. O pré-candidato à presidência aproveitou a oportunidade para criticar o presidente Lula, PT, e o STF, Supremo Tribunal Federal, além de chamar o presidente da França, Emmanuel Macron, de incapaz. Cuidado com a garganta e o nariz, ar-condicionado, ventilador e calor. Durante o verão, o uso excessivo de ventiladores e ar-condicionado pode levar ao ressecamento das mucosas e provocar irritações respiratórias. Especialistas sugerem a importância da hidratação, umidificação do ambiente, higiene nasal, limpeza dos aparelhos e a prevenção de choques térmicos. Fique alerta para sinais que persistem, pois podem necessitar de avaliação médica. Chuvas intensas inundam diversos bairros e geram transtornos no tráfego do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro enfrenta uma segunda-feira, 9, de desordem, especialmente na área metropolitana da capital, sendo um dos estados mais afetados pelos temporais recentes, causados pelo fenômeno climático GAS, zona de convergência do Atlântico Sul, que transporta a umidade da Amazônia para o Sudeste. Jaque Veloso, diretor jurídico do BRB, pede demissão durante investigação do caso Master. Jaque Veloso, que ocupa o cargo de diretor jurídico do Banco de Brasília, BRB, decidiu se desligar de sua função em meio às investigações relacionadas ao Banco Master e suas operações com a instituição distrital. A formalização da renúncia ocorreu nesta segunda-feira, 9. Em um comunicado, ele declarou que tomou essa decisão para se restabelecer na advocacia tributária, especialmente em um momento em que a reforma tributária demanda maior comprometimento.